Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 416. Zumbido, zumbido, zumbido. Um enxame surgiu e num instante engolfou Kabuto. A cabeça de cobra que saía do abdômen de Kabuto se transformou no rosto de Kidomaru e imediatamente começou a cuspir teias. Ela capturou muitos insetos, mas ele já havia tentado isso há muito tempo e nunca tinha funcionado. Os insetos se libertaram da teia quase imediatamente e continuaram apertando o anel ao redor dele. Sem outra opção, Kabuto lançou o Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, repelindo o enxame e esmagando vários deles instantaneamente. Então ele estendeu a mão e usou Bansho Tenin, atração universal, em Tenten, puxando-a em sua direção numa tentativa de capturá-la como refém. Mas Tenten estava longe de ser uma presa fácil. Ela abriu o baço em leque de palma de banana, e com um único golpe desencadeou uma tempestade de força de vendaval. Kabuto foi arrastado como destroços e tossiu sangue no ar. O golpe claramente causou ferimentos graves. KH. Quase me esqueci que você tem as ferramentas dos 6 caminhos. Parece que dessa vez eu morri. Kabuto riu amargamente. Naquela época, ele havia usado Bansho Tenin, atração universal, em Shino e só conseguiu atrair um clone inseto. Ele quase foi devorado vivo. Desta vez, ele imaginou que atrair Tenten seria melhor, mas em vez disso, conseguiu isso. Tenten era ainda mais cruel que Shino. Um único golpe daquele leque poderia matar um Jonin comum instantaneamente. Somente o corpo excepcionalmente resistente de Kabuto permitiu que ele aguentasse tudo com apenas ferimentos leves, mas ele já estava bastante machucado. Ele lançou apressadamente Kusanagi no Mai, dança de Kusanagi. Espinhos ósseos surgiram do chão em grupos, forçando Tenten e Shino a recuar. O que ele esqueceu foi que ambos podiam voar. Eles iniciaram o Geppo, o Onvalk, correndo pelo ar enquanto o perseguiam. O enxame de Shino o seguia como uma maré viva. Se Kabuto desse uma trégua por um segundo sequer, os insetos o afogariam. Ao ver a velocidade absurda que ele conseguia atingir, Tenten simplesmente sacou Raito, presa relâmpago e invocou um raio. Aquilo o atingiu em cheio. Kabuto gritou seu corpo carbonizado ao cair no chão, então o enxame o atacou, mastigando e dilacerando. Na verdade, Kabuto era forte, mas desde que ele havia trocado para o Rinnegan, o consumo de chakra era brutal, e ele nem conseguia usar todo o seu poder. Em vez de fortalecê-lo, o Rinnegan havia diminuído sua vantagem. E Tenten e Shino eram fortes por si só. Trabalhando juntos, eles o derrotaram com facilidade. A voz de Kabuto ficou rouca, carregada de relutância e confusão. É assim que minha vida termina mesmo? Então, qual era o meu sonho, afinal? Era errado querer me tornar alguém como Orochimaru-sama? Nono Sensei, pode me dizer. Você cometeu atrocidades incontáveis. Morrer aqui é tudo que você merece. Tenten o condenou sem um pingo de compaixão. Quando ela estava prestes a finalizá-lo, um rugido estrondoso ecoou pelo campo de batalha. Ela e Shino viraram a cabeça bruscamente, apenas para ver a colossal 10 caudas cortada ao meio na altura da cintura, e um enorme tigre de ar irrompendo da seção transversal rasgada. O tigre aéreo enfurecido agitou os céus, provocando uma tempestade violenta. O próprio terreno foi remodelado em segundos. Os olhos de Tenten brilharam de alegria. Esse é o Irudora, tigre diurno, do Natsuki. Ele cortou a 10 caudas ao meio com um só golpe. As lentes escuras de Shino brilharam com a luz refletida enquanto ele falava com um orgulho discreto. Esse é o resultado natural. Natsuki é o mais forte. Uma simples 10 caudas não é nada para ele. Kabuto encarou a 10 caudas, agora dividida em duas metades contorcidas, completamente estupefato. Então, afinal, ele havia subestimado Natsuki. Ele pensava que Natsuki, na melhor das hipóteses, era páreo para Madara, mas jamais imaginou que pudesse se tornar ainda mais forte do que isso. Então, desde o início, escolher o lado oposto foi a decisão errada? Mas que escolha ele tinha? Só lhe restava se juntar aos vilões. Mesmo que tentasse desertar para as forças aliadas Shinobi, eles jamais o aceitariam. Essa não era a história original. Não havia Itachi para purificá-lo com Izanami, então tudo o que ele podia fazer era continuar interpretando o vilão, até que o único final possível fosse a morte. E então, no exato momento em que o desespero o consumiu, uma sombra irrompeu da terra, espalhando-se sobre a parte inferior de seu corpo num instante. Uma voz rouca soou rouca. Já que você terminou mesmo, é hora de recuperar o Rinnegan. Esse poder nunca lhe pertenceu. Agora, Rin Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial. Tenten e Shino reagiram bruscamente à voz repentina, com os rostos empalidecendo. Porque a sombra, Setsu Negro, já estava manipulando Kabuto, forçando-o a usar o Rin Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial. Em outro lugar, após uma batalha épica contra Shirama, as defesas do Susanoo de Madara foram destruídas. Ele próprio estava preso ao chão sob uma enorme mão de Buda de madeira, como Sun Wukong preso sob a montanha dos 5 elementos, sem conseguir escapar. Madara riu. Isso sim é que é bom. Hashirama, lutar com você é a única coisa que realmente me satisfaz. Madara. Hashirama ficou momentaneamente imóvel, como se o passado tivesse ressurgido nele, memórias que não podiam ser apagadas. Mas ele respondeu prontamente, com a voz carregada de repreensão. Madara, seu idiota. O que você está pensando? Esse Mugen Tsukuyomi aprisionar todo mundo Shinobi em Genjutsu. Como isso poderia trazer paz? Ilusões são ilusões. As pessoas precisam viver na realidade.
Caso contrário, o que você chama de paz não tem sentido. Madara balançou a cabeça resoluto. Hashirama, sempre vimos o mundo de forma diferente. Não posso convencê-lo, e você não pode me impedir. Não importa o que você diga agora, é inútil. Acredito no que meus olhos me mostraram, essa é a verdade. Somente o Tsukuyomi infinito pode salvar o mundo Shinobi. Dediquei tudo a esse objetivo. Hashirama ainda não conseguia aceitar. Em nome da paz, você inicia uma guerra que engolfa o mundo? Sim. Para uma paz verdadeiramente perfeita, até mesmo a guerra vale a pena. A voz de Madara subitamente se intensificou. E vocês não podem me impedir, porque estou prestes a voltar à vida. Rin Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial, hahaha. No instante seguinte, o corpo de Madara começou a se transformar. A técnica estava surtindo efeito. A casca cadavérica que parecia fina como papel ganhou peso e carne de verdade. As rachaduras em seu rosto desapareceram. Ele tinha um corpo vivo novamente. Ao mesmo tempo, o Rinnegan falso em seus olhos começou a se desprendendo completamente e deixando cego. Mas isso não importava. Mesmo sem olhos, Madara ainda era o mais forte. O choque de Hashirama o dominou. Madara, você, isso mesmo. Estou revivido. Madara bradou a declaração, e então se libertou violentamente das amarras do Mokuton. Liberação de madeira? Ele desferiu um chute tão rápido que lançou Hashirama para longe. Rachaduras se espalharam pelo corpo de Hashirama enquanto ele caía no chão. No instante em que parou, Madara o agarrou pela cabeça, e uma força de sucção aterradora começou a drenar sua energia natural. Então Hashirama viu, no rosto gravado no peito de Madara, um contorno tênue se formou nos cantos dos olhos. Ele entendeu imediatamente. Quando Madara arrancou um pedaço dele com uma mordida, não foi apenas pelas células. Ele as plantou ali, e agora também estava roubando o poder do modo sábio. Então você realmente ficou mais forte, hein? Madara. Hashirama parecia quase admirado. Ele nem conseguiu revidar. Hashirama, disse Madara com a voz carregada de certeza. Quando eu usar o Tsukuyomi infinito e me tornar o novo sábio dos 6 caminhos, você finalmente entenderá a grandeza do que eu realizei. Capítulo 417. Tobirama e Minato, que assistiam à luta de fora, ficaram atonitos com a repentina reviravolta. Eles correram para ajudar. Tobirama lançou várias kunais de fórmula na área ao redor de Madara, depois agarrou outra kunai e desferiu o corte do deus voador do trovão, visando a cabeça de Madara. Mas mesmo sem olhos, Madara ainda conseguia enxergar perfeitamente. Ele simplesmente deslocou o corpo para o lado para se esquivar do golpe de Tobirama e em seguida, desferiu um chute para trás. Não só lançou Tobirama para longe, como também estilhaçou metade do seu rosto. Hahaha. Então dói mesmo quando eu tenho um corpo de verdade. Madara jogou a cabeça para trás rindo, e então se virou para Minato, que também avançava em sua direção. Minato já havia canalizado o poder da Kyuubi-in. Ele se transformou em um clarão amarelo e apareceu bem na frente de Madara, lançando um Rasengan em direção ao peito de Madara. Madara desviou instantaneamente, como se o Sharingan ainda estivesse lá. Minato intensificou o ataque rápido e implacável, aproveitando até mesmo a abertura para espalhar suas kunais de fórmula pelo campo e acelerar seu ritmo com a técnica do deus voador do trovão. Num instante. Obrigado. Uma kunai cravou-se no braço de Madara, mas Madara aproveitou o momento para imobilizar a mão de Minato. Seu deus voador do trovão é realmente muito rápido, mas agora eu te peguei. Era óbvio que ele tinha feito aquilo de propósito. Falhou por um triz em se esquivar apenas para atrair Minato para uma brecha. A maioria das pessoas não conseguiria fazer isso, mas Madara havia lutado em inúmeras guerras. Para ele não era difícil, e ele havia notado algo diferente em Minato. Há poder de besta com cauda em você. Eu entendo. Você é o pai do Jinchuriki da 9 caudas. Você separou parte do poder da 9 caudas e o selou em si mesmo. Nesse caso, eu aceitarei sem pedir desculpas. Enquanto falava, uma de suas mãos atravessou o abdômen de Minato, extraindo o chakra da raposa de 9 caudas Yin. Onde Tenten estava? Após Zetsu Negro forçar Kabuto a usar o Rin Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial, Kabuto deveria ter morrido. Mas possuído por Zetsu Negro, ele ficou em um estado entre a vida e a morte, ainda um fantoche nas mãos de Zetsu Negro. Tenten e Shino avançaram, apenas para serem repelidos pelo Shinra Tensei, empurrão todo-poderoso. Zetsu Negro agarrou Kabuto imediatamente e deslizou para o subsolo, cavando em direção a Madara. O rosto de Tenten se contorceu de raiva. É aquele maluco do Zetsu Negro de novo. Ele simplesmente aparece do nada quando quer, e é sempre para estragar tudo. Zetsu Negro era realmente assim, igualzinho à história original. Naquela época, após óbito dos 6 caminhos ser derrotado e tentar usar o Rin Renascimento para reviver os mortos na guerra, Zetsu Negro o possuiu repentinamente. Mudou o alvo para Madara e reescreveu toda a batalha. Mais tarde, quando Minato tentou transferir a Kyuubi-in para um Naruto moribundo, Zetsu Negro apareceu novamente para roubar a cena. Ele realizou uma jogada absurda atrás da outra, e o lado heróico dele continuava sem conseguir fazer nada a respeito. Uma velha cobra escorregadia que viveu por 1000 anos, ela era irritantemente ágil, uma especialista em escapar e ainda melhor em aproveitar o momento exato. E mais importante, ele tinha Zetsus brancos subterrâneos, como um radar cobrindo todo o campo de batalha.
Com essa rede e sua técnica da efêmera, o Kamau no Jutsu, que lhe permitia mover-se silenciosamente sob a terra, ele podia aparecer em todos os momentos críticos, agir e geralmente ter sucesso. Nesse instante, Tenten e Shino desviaram o olhar por uma fração de segundo, distraídos pela 10 cauda sendo cortada ao meio, e Zetsu Negro aproveitou a oportunidade imediatamente. Isso a deixou furiosa, e não havia nada que ela pudesse fazer. Shino disse, Zetsu Negro definitivamente reviveu Madara, e agora ele definitivamente está devolvendo o Rinnegan de Kabuto para ele. Precisamos impedi-lo, rápido. Certo, vamos lá. Mesmo sabendo quão perigoso Madara era, Tenten não podia se dar ao luxo de hesitar. Enquanto isso, dentro do espaço Kamui, após uma luta furiosa e descontrolada entre Obito e Kakashi, o Chidori de Kakashi atravessou o coração de Obito, exatamente como no dia em que havia perfurado o coração de Rin. Kakashi ficou paralisado em choque. Ele não tinha a intenção de matar Obito. Obito não lhe dirigiu um olhar sequer. Lutando contra a agonia da morte, ele se obrigou a sair do espaço do Kamui e retornou ao lugar de onde havia desaparecido. Mas no instante em que viu Madara, sua expressão se desfez. Madara, você realmente reviveu. Isso estava completamente fora dos planos de Obito. Ele nunca teve a intenção de trazer Madara de volta. Ele queria se tornar o Jinchuriki da 10 caudas. Ele queria ser o salvador. Sim, ele queria um mundo com Rin nele, mas queria enfrentá-la como um herói. Ele queria ser aquele que traria paz ao mundo Shinobi. Mas agora, Madara estava vivo. E Madara jamais permitiria que Obito se tornasse o Jinchuriki da 10 caudas. Ele recuperaria seu Rinnegan, e Obito morreria como uma piada patética. Não podia terminar assim. Não terminaria assim. Obito, disse Madara. Pensei que você tivesse morrido dentro do Kamui. Enquanto falava, ele extraiu diretamente a Kyuubi de Minato e a selou dentro de si, depois chutou Minato para o lado como se ele não fosse nada. Ao ver o estado deplorável em que Obito se encontrava, Madara ficou genuinamente surpreso, porque ele podia sentir que a marca da maldição que ele havia implantado em Obito, seu mecanismo de controle oculto, havia desaparecido. Obito foi cruel o suficiente para destruir o próprio coração apenas para removê-lo. Se Zetsu Branco não tivesse modificado seu corpo, ele já teria morrido há muito tempo. Não havia como ele ainda estar de pé agora. Então Obito fez isso porque acreditava que se tornaria o Jinchuriki da 10 caudas em seguida, e que uma vez que conseguisse, seu corpo se regeneraria. Madara juntou as peças de um quebra-cabeça num piscar de olhos. Com a mente dele não foi difícil. Nesse instante, alguém se levantou do chão. Era Kabuto, arrastado sob o controle de Zetsu Negro. Os olhos de Obito se aguçaram em compreensão instantânea. Então foi você. Você controlou Kabuto para reviver Madara. Não há como Kabuto ter se recusado a usar o Rin Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial, por conta própria. Zetsu Negro o ignorou. Imediatamente ele retirou o Rinnegan e o entregou a Madara. Madara inseriu o Rinnegan e pôde usá-lo imediatamente. Quando Tenten e Shino chegaram, já era tarde demais. Eles estavam prestes a avançar quando perceberam Hashirama, Tobirama e Minato, os 3 Hokages, parados ao lado, observando sem fazer nenhum movimento. Tenten, Shino, vocês estão aqui. Minato rapidamente acenou para que se aproximassem. Não entrem ainda. A situação está ruim. Não podemos agir de forma imprudente. Ao ouvirem isso, Tenten e Shino correram para o lado do Hokage, analisando a situação rapidamente enquanto observavam o confronto entre Madara, Obito e Zetsu Negro. Madara olhou para Obito e falou secamente, Obito, você está prestes a morrer, então é hora de você devolver meu Rinnegan. Capítulo 418. O coração de Obito afundou. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não queria devolver o Rinnegan. Em seu estado atual, não havia como ele enfrentar Madara de frente. E se tentasse absorver a 10 caudas agora, Madara o impediria sem hesitar. Então, o que ele deveria fazer? A voz de Madara tornou-se gélida. O quê? Você não quer devolvê-lo? Obito cerrou os dentes. Não vou devolvê-lo. Vou me tornar o Jinchuriki da 10 caudas. Eu sou quem deve ser o salvador. Seu velho ranzinza da era passada. Pare de se intrometer. Uma relíquia antiga da era passada? Madara começou a rir. Ha, 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 ha. Sua risada explodiu em um rugido. Então você finalmente criou coragem suficiente para falar comigo assim. Suas asas endureceram, hein? Mas mesmo que você se recuse, que diferença faz? Eu vou te matar e recuperar o Rinnegan. Obito não hesitou. Antes de morrer, destruirei o Rinnegan com tudo que tenho. Você? A raiva de Madara explodiu. Ele não esperava que Obito fosse tão teimoso. O Rinnegan era poderoso, sem dúvida, mas apenas quando usado. No fim das contas, ainda era só um olho. Destruí-lo não era difícil. Com o Kamui de Obito, ele poderia distorcer o espaço e reduzi-lo à ruína se quisesse. Isso deixou Madara cauteloso, refém de sua própria ganância. Por um momento ele não soube como agir. Foi então que Zetsu Negro deu um passo à frente. Usando Kabuto como porta-voz, ele deu uma risadinha. Obito, você está indo muito bem. Momento perfeito, vou te apresentar alguém. Você vai me agradecer por isso. Kushiyose, Edo Tensei, invocação, reencarnação do mundo impuro. Bateu palmas e um caixão surgiu do chão. O rosto de Obito empalideceu quando uma lembrança o atingiu, a antiga ameaça de Kabuto.
Droga, Kabuto. Você realmente teve a audácia de fazer isso. Eu vou te matar. E então, sob o olhar desesperado de Obito, a tampa do caixão se abriu lentamente rangendo. Uma menina saiu, com o rosto marcado por padrões coloridos. Rin, Rin. As lágrimas de Obito transbordaram. Obito, o que está acontecendo? Rin ainda parecia atordoada. Então seus olhos pousaram em Minato. Minato-sensei, onde estou? Eu não morri? O que está acontecendo? Minato abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele não conseguia se obrigar a dizer algo tão cruel. Rin, gentil como sempre, correu em direção a Obito. Obito, você está ferido. Deixe-me dar uma olhada. Ela ergueu as mãos, prestes a usar ninjutsu médico. Obito a encarou os contornos de seu rosto, cada linha familiar, sentindo que poderia olhar para sempre sem se cansar. Se ao menos o tempo pudesse parar naquele instante. Mas no instante seguinte, de repente a mão de Rin alcançou o Rinnegan de Obito. Rin congelou, horrorizada. Obito, o quê? O que é isso? Eu não consigo me controlar. O que está acontecendo comigo? Seus olhos se encheram de lágrimas desesperadas. Obito não a culpou. Como poderia? Como ele poderia culpar Rin? Ele sabia exatamente o que era aquilo. O Zetsu negro tinha feito de propósito. Deixar Rin se aproximar e então roubar o olho no momento em que Obito não pudesse recusar. E Obito não queria recusá-la, mesmo que o preço fosse devastador. Como ele poderia recusar Rin? Tenten observou estupefata, e então suspirou com desgosto impotente. Esse idiota apaixonado. Eu nem sei mais o que dizer. Shino também balançou a cabeça. Talvez Rin seja o mundo inteiro dele. Talvez ele não queira nada além desse amor. A morte dela o destruiu completamente a ponto de ele estar disposto a matar seu mestre e a esposa do seu sensei, disposto a iniciar uma guerra mundial shinobi, só para criar um mundo onde Rin exista. Alguém assim é doente da cabeça. E não há cura. Os irmãos Senju assentiram em concordância. Doença da cabeça. Não tem cura. Minato abriu a boca, e depois fechou-a novamente, ainda incapaz de dizer qualquer coisa. Ele era um homem que estivera disposto a morrer ao lado da esposa. Talvez ele pudesse entender Obito, porque uma pessoa amada significava muito para um homem. Mas ele também não conseguia entender Obito, porque ele se sacrificaria por quem amava, enquanto Obito destruiria o mundo por ela. Talvez doente da cabeça fosse mesmo o único veredicto possível. Rin, ainda sem controle, recuou e entregou o Rinnegan a Madara. Após Madara colocar o olho no lugar, ele olhou para o estado deplorável de Obito e quase com benevolência, revelou a cruel verdade. Obito, você acha que eu escolhi para herdar meu plano por acaso? Eu escolhi porque você era ingênuo demais, cheio de amor demais. Quando alguém assim perde o que ama, o ódio se aprofunda. E quanto mais ingênuo você for, mais fácil será de enganar. Seu tom de voz se tornou afiado como uma lâmina. Foi por isso que eu planejei que Rin morresse bem na sua frente. E você realmente cumpriu seu papel lindamente. Agora você pode morrer. Os olhos de Obito se arregalaram, a descrença estampada em seu rosto. Ele já tinha ouvido a verdade de Kakashi antes, mas no fundo, nunca quis realmente acreditar nela. Mesmo quando a suspeita o corroía, ele ainda não ousava aceitá-la. Porque se isso fosse verdade, então o amor dele não significaria nada. Agora que Madara havia dito com a própria boca, a mente de Obito mergulhou no caos, pânico, vergonha, humilhação tão intensa que ele sentiu que poderia morrer sozinho. Ao menos Zetsu negro, de alguma forma, demonstrou uma recha de misericórdia. Obito, você foi prestativo. Considere isso como seu pagamento. Antes de morrer, você poderá dizer algumas palavras para quem você ama. Aproveite ao máximo. Então olhou para Madara com um significado claro. Era a hora de fazer o trabalho de verdade. Madara levantou a cabeça. Uma lua cheia perfeita pairava no céu, fria, redonda e azul. Era o momento ideal para iniciar o Tsukuyomi infinito. Não se atreva. Madara. Hashirama avançou com Tobirama e Minato, tentando impedi-lo. Tenten e Shino também começaram a correr para dentro, mas Minato os impediu. Ele sabia que aqueles dois garotos só estariam jogando suas vidas fora. Os 3 Hokages já estavam mortos. Eles não precisavam temer morrer novamente. Mas Madara não era mais o Madara com quem eles haviam lutado antes. Rimbo, em Goku Limbo, prisão de fronteira. Madara usou o poder do Rinnegan, criando sombras invisíveis ao seu redor. No momento em que os irmãos Senju e Minato atacaram, esses clones invisíveis os derrubaram, esmagando-os contra o chão. Madara prosseguiu disparando hastes de chakra negras, prendendo os 3 Hokages ao chão e impedindo-os de se mover. Então sua risada Uchiha irrompeu selvagem e triunfante. Ha 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 ha. Ninguém neste mundo pode me deter, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos. É o que eu digo. E com as hastes pretas posicionadas, ele se lançou em direção à lua cheia. Tenten olhou fixamente frenética. Shino, o que fazemos? Shino respondeu imediatamente, não podemos entrar. Se entrarmos, morreremos. Um inimigo como esse só pode ser enfrentado por Natsuki. Precisamos enviar uma mensagem para ele, agora contar o que está acontecendo. Tudo bem, eu vou escrever. Tenten rapidamente começou a trabalhar. Rin voltou para o lado de Obito, com os olhos cheios de preocupação. Obito, você está bem? Obito sentiu-se atordoado, como se tivesse voltado ao passado, como se Rin ainda fosse a mesma Rin gentil de antes. Mas agora, ele nem sequer tinha o direito de encará-la. Ainda assim, havia mais uma coisa que ele precisava fazer. No instante seguinte, ele puxou Kakashi para fora do seu espaço.
Capítulo 419. No momento em que Kakashi reapareceu, ele estava prestes a tentar acalmar Obito novamente quando viu uma garota familiar. Rin, como você está? Então ele percebeu as rachaduras no rosto de Rin e imediatamente entendeu, Edo Tensei. Mas ele ainda não conseguia entender por que da Rin estar ali. Os olhos de Rin brilharam no instante em que o viu. Kakashi, faz tanto tempo. Você e o Obito, vocês dois cresceram tanto. Kakashi não sabia o que dizer. Havia alegria genuína naquele reencontro, mas ele também sabia que não era o momento para nada disso. Então, subitamente Obito tossiu sangue. Obito, você está bem? Rin entrou em pânico e correu até ele. Rin, só mais uma coisa. Por favor. Obito queria estender a mão para ela, mas não se atreveu a fazer isso. Rin, transplante meu olho para o Kakashi. Rin e Kakashi se assustaram. Obito, por que você faria isso? Obito os interrompeu. Rin, Kakashi, eu errei demais nessa vida. Magoei muita gente. Mesmo se eu acordasse agora, nada mudaria. Sua respiração estava trêmula. Estou morrendo. Assim como da última vez, desta vez também quero dar meu olho para o Kakashi. Kakashi, quero que você pegue meu olho e proteja este mundo. É a única coisa que posso fazer agora, minha única expiação. Obito. Kakashi não conseguia falar. Mesmo assim, as lágrimas começaram a rolar. Ele vinha tentando impedir Obito de cair na beira do precipício há tanto tempo. Jamais imaginou que o momento em que Obito finalmente recobrasse a consciência seria também o momento em que sua vida se esgotaria. Rin olhou para Obito por um longo tempo, com os olhos trêmulos, e então assentiu com a cabeça. Assim como naquela época. Ninguém poderia imaginar quanta dor e relutância a estavam destruindo por dentro. Mas ela entendia Obito, entendia o que ele estava tentando fazer e por que ele não conseguia continuar. Kakashi não recusou. Ele se ajoelhou em silêncio e aceitou o procedimento. Felizmente não foi complicado. O transplante foi concluído rapidamente e após o uso da técnica da palma mística, o olho pôde funcionar imediatamente e ir embora para Kakashi. A drenagem de chakra tenha sido ainda pior do que antes. Ainda bem que ele tinha uma bateria de chakra para se manter de pé. Caso contrário, provavelmente não conseguiria usá-la de jeito nenhum. Além disso, aqui no campo de batalha, o bônus dele de sempre fica equilibrado estava basicamente no máximo. Em outras palavras, ele podia usá-lo. A essa altura, nem mesmo tirar um Susanoo ou da mochila seria surpreendente. As órbitas vazias dos olhos de Obito pareciam se curvar num leve sorriso de satisfação. Com seu último suspiro, ele finalmente pegou a mão de Rin, sua obsessão final, a única coisa da qual ele não conseguia se desapegar. Ele sussurrou, Rin, quero saber o que você realmente sente. Você precisa dizer o que está no seu coração. Se não disser, não haverá outra chance. Rin parecia prestes a desabar, mas como uma Edo Tensei, ela não podia derramar lágrimas. Ela só conseguia engasgar com as próprias palavras. Eu gosto do Kakashi. Sempre gostei dele. Obito, me desculpe. Eu sempre te vi como um irmãozinho. Que bom. É assim que deve ser. Exatamente como Natsuki disse. Rin ama Kakashi. Essa Rin é a Rin verdadeira. E então Obito. Seu corpo ficou imóvel e o que lhe restava de vida finalmente se extinguiu. Obito. Os olhos de Kakashi se arregalaram, mas nenhuma palavra saiu. Rin não reagiu como uma pessoa viva reagiria. Em vez disso, seu corpo começou a se desfazer em uma luz errante. Com um sorriso terno, ela disse, Kakashi, eu também preciso ir. Se o Obito percorrer esse caminho sozinho, ele vai chorar. Poder te ver de novo, poder me confessar para você, estou satisfeita. Sua voz suavizou-se ainda mais. Você precisa viver bem, entendeu? Espero que você seja feliz. Kakashi estendeu a mão, uma mão instintiva desesperada. Mas tudo o que ele pôde fazer foi observar Rin desaparecer. Suas lágrimas embaçavam tudo, mas ele ainda se lembrava do que mais importava. Primeiro, ele recolheu o corpo de Obito. Sua intenção era levá-lo de volta e enterrá-lo dignamente. Então ele usou o Kamui para se aproximar de Tenten e Shino e perguntar o que estava acontecendo. Com os dois olhos Kamui agora, ele deverá ser capaz de ajudar. Do outro lado, Natsuki encarava o corpo sem cabeça da 10 caudas, ponderando se deveria continuar atacando. Depois de ter partido a 10 caudas ao meio anteriormente, ele percebeu que sua vitalidade ainda era absurda. Ela não ia morrer facilmente. Então, ele desferiu outro ataque, esmagando sua cabeça até reduzi-la à polpa. E mesmo assim, ainda não parecia morto. Aquele tipo de força vital era verdadeiramente monstruosa. Sasuke, Naruto, Gaara, Fu e Killer B também se reuniram ao redor, trocando olhares inquietos. Sasuke disse, acho que vai se regenerar. Devemos aproveitar a abertura para criar uma técnica de selamento em larga escala e trancá-lo completamente. No momento não temos uma maneira confiável de matá-lo. Foi uma boa sugestão, mas provavelmente não aconteceria, porque alguém os impediria. Uma técnica de vedação em larga escala? Não é uma má ideia. A voz de Madara ecoou, e ele chegou acompanhado de Zetsu Negro. Natsuki, você é realmente forte. Abrir o 7º portão e ferir a 10 caudas tão gravemente. No mundo Shinobi, você é verdadeiramente o mais forte. Mas isso não acabou. Seu sorriso se tornou mais afiado. Estou prestes a me tornar mais forte que você. Eu me tornarei o Jinchuriki da 10 caudas. Eu me tornarei o novo sábio dos 6 caminhos. Uma onda de poder o envolveu enquanto ele começava a absorver a própria 10 caudas. Rikudo, selo do caixão de 10 caudas dos 6 caminhos.
Conforme o jutsu surtia efeito, a 10 caudas dividida em duas começou a penetrar no corpo de Madara a uma velocidade assustadora, como se estivesse sendo puxada por um funil. Naruto e os outros imediatamente se lançaram para impedi-lo, mas mesmo nesse estado Madara ainda podia usar o Rimbo, Engoku Limbo, prisão da fronteira. Sombras invisíveis atacaram num instante, arremessando Sasuke e os outros para longe como bonecos de pano. Voxash! Natsuki surgiu diante de Madara num piscar de olhos, abrindo o 7º portão e disparando um canhão de ar comprimido a queima-roupa diretamente contra ele. Mas Madara era ainda mais insano do que qualquer um esperava. Ele levou o poder repulsivo do Rinnegan ao limite, lançando essa força invisível de frente contra o canhão de ar de Natsuki. A colisão detonou numa violenta explosão. Num instante, todos foram arremessados para longe pela onda de choque. Todos, exceto Natsuki. Natsuki permaneceu imóvel, como se a explosão nem sequer tivesse existido. Ele procurou Madara através da fumaça. Um instante depois, Madara se levantou, e a 10 caudas desapareceu. Completamente. Tinha sido completamente absorvido. A boca de Madara estava manchada de sangue. Ele claramente havia sofrido danos graves com aquele canhão de ar. E no entanto, ele estava sorrindo. Não, ele estava rindo. Ha 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 ha. Natsuki, você é realmente forte. Quase me matou. Mas agora eu sou o Jinchuriki da 10 caudas. Vou obter o poder dos 6 caminhos, e você não é mais páreo para mim. Os rostos de todos se contraíram, carregados de pavor, enquanto observavam o corpo de Madara começar a se transformar. Seus cabelos ficaram brancos. Uma marca apareceu em sua testa. Um manto branco se formou sobre ele, e na gola estavam 6 magatamas vermelho escuros. 9 orbes negras flutuavam atrás dele, e em sua mão ele tinha um bastão semelhante a um shakujo. Ele era exatamente igual a um sábio dos 6 caminhos. E a pressão que emanava dele era tão aterradora que as pessoas não conseguiam sequer reunir forças para resistir. Madara finalmente alcançou o reino dos 6 caminhos, tornando-se o segundo sábio dos 6 caminhos no mundo shinobi. E este é o sábio dos 6 caminhos? Alguém sussurrou. Ninguém respondeu. Só conseguiam olhar, atonitos. Naquele instante, Kakashi chegou com Tenten, Shino e os 3 Hokages, e eles também viram tudo. O choque os paralisou. Com os clones da 10 caudas eliminados, mais pessoas correram para lá também. Neji, Tsunade, o 4º Raikage Aonoki e outros. Todos encarando Madara dos 6 caminhos com as pupilas tremendo como terremotos. Capítulo 420. Vocês estão todos aqui. O olhar de Madara percorreu todos eles. Sua voz carregava uma autoridade natural. A guerra acabou. Como novo sábio dos 6 caminhos, lançarei o Tsukuyomi infinito e trarei a verdadeira paz ao mundo shinobi. Aqueles que sabiam a verdade empalideceram de desespero. No fim das contas, eles ainda não tinham conseguido deter Madara. O mundo shinobi estava realmente prestes a ser destruído? De jeito nenhum vou deixar você fazer isso, Datebayo. Aquele tique verbal familiar ressoou quando Naruto deu um passo à frente, a voz firme e convicta. Até agora, eu me esforcei ao máximo para conquistar o reconhecimento de todos, me esforcei ao máximo para me tornar Hokage. Kitsukuyomi, que criar um mundo de ilusão, não é simplesmente negar tudo o que eu fiz. Não vou deixar você conseguir o que quer. Tsuchikage. Madara olhou para Naruto e apenas sorriu levemente, como se não quisesse perder tempo com o inseto. Mas as palavras de Naruto ainda surtiram efeito. Pessoas que estavam afundando no desespero se ergueram à força. Sim, Madara ainda não tinha lançado o Tsukuyomi infinito. Isso significava que ainda havia tempo. Eles não podiam deixá-lo ter sucesso. Viver no mundo de sonhos era a última coisa que eles queriam, nunca. Minato olhou para o filho e assentiu com a cabeça, o orgulho suavizando seu semblante. Naruto, você cresceu. Sasuke pela primeira vez concordou com Naruto. Madara, você ainda não entendeu que Zetsu Negro te enganou. O caminho que você escolheu está errado, então vamos te impedir. Ele abriu seu Susanoo perfeito e avançou com ímpeto. Naruto, Killer B, os 3 Hokages, os 5 Kages, todos avançaram juntos, tentando esmagar Madara sob o peso da força unida. Madara apenas sorriu, imóvel, enquanto as esferas negras que flutuavam atrás dele se deslocavam e se espalhavam, formando um escudo que bloqueava sem esforço todos os ataques. Essas eram as características distintivas do estado dos 6 caminhos? Gudodama, bolas buscadoras da verdade. As esferas da busca da verdade carregavam o Yin-Yang e as 5 transformações da natureza. Elas podiam se transformar em qualquer forma, servindo tanto como lança quanto como escudo, e seu poder era avassalador. Contra eles, ataques comuns eram como formigas tentando sacudir uma árvore completamente inúteis. Naquele momento, Madara era verdadeiramente o mais forte do mundo shinobi. Kuf, meros grãos de areia. Madara bufou e usou Rimbo, Engoku Limbo, prisão da fronteira novamente. Sombras invisíveis surgiram, lançando instantaneamente inúmeras pessoas para longe. Naruto e Sasuke também foram arremessados, caindo longe e ficando inertes. O rosto de Sakura empalideceu enquanto ela corria para socorrê-los, mas provavelmente não adiantaria muito. Madara respondeu com seus próprios golpes. Um único golpe apagou metade do corpo de Hashirama. Tobirama e Minato perderam um braço cada, reduzidos a cinzas. E a parte mais estranha, embora os 3 fossem corpos Edo Tensei, as partes quebradas não se regeneraram. O poder do Senjutsu claramente suprimiu Edo Tensei.
O sábio dos 6 caminhos era realmente aterrorizante além da imaginação. Ao verem todos os atacantes serem derrubados, as pessoas que ainda estavam de pé sentiram o pavor e o desespero apertarem seus pescoços. Nesse instante, um homem deu um passo à frente com a postura pesada de um capa. Kakashi sobressaltou-se. Cara, não me diga que você é. Gai assentiu solenemente. A besta azul de Konoha termina hoje. Estou evoluindo para uma besta vermelha. Este é o momento em que abro aquela porta. Aquela porta, o 8º portão. Shimon, portão da morte. Abrir o portão da morte concedia um poder inimaginável, ao custo da própria vida. Gai estava decidido a queimar tudo. Os olhos de Lee se encheram de lágrimas, mas ele não conseguiu impedi-las. Ele sempre soube, uma vez que seu professor tomasse uma decisão, ninguém poderia mudá-la. Mas então Neji, que não havia falado até então, interveio e o interrompeu. Gai-sensei, ainda não é a sua vez. Gai piscou, assustado. Neji, o que você está dizendo? Neji apontou para os próprios olhos. Os olhos sábios não são apenas o Rinnegan. Existe também o Tenseigan. Eu não entendia como desenvolver esses olhos antes. Mas depois de ver Madara entrar no reino dos 6 caminhos, acho que finalmente entendi. Sua voz se tornou mais nítida, calma e segura. Meus olhos também podem me ajudar a entrar nos 6 caminhos. As palavras impactaram como um raio. Todos ficaram olhando fixamente, e então a esperança explodiu em seus rostos. E se Neji também alcançasse os 6 caminhos? Então talvez eles pudessem realmente lutar contra Madara dos 6 caminhos. Neji avançou, encarando Madara de frente. Ambos somos descendentes do sábio. Se você pode entrar nos 6 caminhos, eu também posso. Seus olhos se estreitaram. E você precisava do poder da 10 caudas. Eu não. Ele levantou a mão. Modo Tenseigan Chakra. Seu poder Tenseigan irrompeu. Chakra verde envolveu todo o seu corpo. Conforme ele continuava a alimentá-lo, esferas negras começaram a se formar ao seu redor, uma após a outra. 1, 2, 3, até que 9 esferas da busca da verdade pairaram atrás dele. Naquele instante, sua presença ascendeu rapidamente, até ficar na mesma altura que a de Madara. Neji tinha entrado com sucesso nos 6 caminhos. Madara ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ah, então você realmente conseguiu chegar aos 6 caminhos. Não esperava que você fosse a verdadeira ameaça. Gritos de alegria e exclamações de surpresa percorreram as fileiras. Os membros do clã Hyuga, incluindo Yashi, desabaram em lágrimas. Seu ninja celestial havia se tornado um novo sábio dos 6 caminhos. Para os Hyuga, isso não era apenas decolar. Estava superando todos os picos de sua história. Gai suspirou aliviado. Se Neji estava se prontificando, então Gai não precisava morrer. Sua determinação fora interrompida, sua juventude não brilharia naquela erupção final, mas ele havia sido salvo. Natsuki falou rapidamente. Neji, ele é mais forte que você. Tenha cuidado. Todos os outros recuem. Não sejam pegos no fogo cruzado. Kakashi-senpai e eu daremos suporte a vocês a qualquer momento. Vamos derrotar Madara. Kakashi assentiu com a cabeça com uma expressão séria. Com os 2 Kamui Mangekyou agora, ele finalmente poderia contribuir com todo o seu poder. Todos concordaram. Eles arrastaram os inconscientes para um local seguro e recuaram, liberando o campo para um confronto de lendas. Apenas os 3 Hokages permaneceram. Estavam em mau estado e faltavam peças, mas ainda podiam ser úteis e, mais importante, não tinham medo de morrer. Se chegasse a esse ponto, eles poderiam receber um golpe destinado a outra pessoa. E surpreendentemente, Orochimaru também ficou. Ele lambeu o rosto com uma língua anormalmente longa, os olhos brilhando de excitação. Então ambos os tipos de olhos sábios podem alcançar os 6 caminhos, e o caminho do Byakugan parece ainda melhor. Sua mente estava a mil. É verdade, evoluir o Byakugan para o Tenseigan é difícil, mas você não precisa se tornar o Jinchuriki da 10 caudas, e não é excludente como o Sharingan. Depois da guerra, eu deveria encontrar um jeito de obter um Byakugan. Ele inclinou a cabeça, já planejando. Se vencermos, não me atreverei a agir de forma imprudente. Com o sábio dos 6 caminhos no clã Hyuga, não posso me dar ao luxo de ofendê-los. Então obter o Byakugan diretamente provavelmente não acontecerá. Terei que pesquisar sobre clonagem. Se eu conseguir adquirir sangue Hyuga, poderei cultivar um Byakugan dessa forma. Quanto ao motivo pelo qual o Byakugan era tão especial, isso era óbvio. O olho principal de Kagi era o Byakugan. O Rinne Tenseigan era apenas o 3º olho em sua testa. O olho principal deveria ser mais forte que o auxiliar, certo? Capítulo 421. Natsuki acenou para Tenten e Shino, sinalizando para que eles não se preocupassem. Então ele olhou para Orochimaru. Orochimaru, por que você ainda está aqui? Não tem medo de que os tremores secundários o despedacem? Orochimaru apenas sorriu. Uma batalha entre sábios. Como eu poderia perder? Não se preocupe se eu vivo ou morro. Concentre-se na luta. Você não pode perder, ou o mundo Shinobi realmente será destruído. Ao ouvir isso, Natsuki não se deu mais ao trabalho de lidar com ele e em vez disso, concentrou-se em Madara. Nesse instante, Neji estava de pé, encarando Madara, a pressão que emanava de ambos atingindo o ápice a ponto de o próprio ar parecer escaldante. No segundo seguinte, Neji se moveu primeiro. 3 Gudodama dispararam de seu lado, atingindo Madara em cheio. Foi apenas um ataque de sondagem. Neji tinha acabado de alcançar o nível dos 6 caminhos pela primeira vez, ele sabia que as Gudodama eram poderosas.
mas ainda não sabia exatamente o quão poderosas eram, nem como se comparavam às de Madara. Madara moldou decisivamente suas próprias esferas da busca da verdade em um escudo circular. As 3 esferas de Neji colidiram contra ele, sendo bloqueadas com perfeição. Mas a colisão desencadeou uma onda de choque aterradora. Um vendaval irrompeu num raio de quase 1,5 km, violento o suficiente para fazer o chão uivar. Um simples choque, e isso gerou toda essa força. As Gudodama eram verdadeiramente monstruosos. E por causa disso, todos mais ou menos entenderam o que significava. Suas Gudodama tinham praticamente a mesma força bruta. A diferença era que Madara lutava sozinho, enquanto Neji tinha aliados o apoiando. Em teoria, isso significava que Neji tinha vantagem. Mas o orgulho de Madara era maior que os céus. Ele não era do tipo que temia uma desvantagem. Por anos, ele lutara sozinho mesmo. Isso não era novidade. Ele tentou uma abordagem diferente, moldou 5 Gudodama em formatos semelhantes a kunais e as disparou contra Neji. Neji envolveu 2 de suas próprias Gudodama em suas mãos e começou a usar as palmas dos 8 trigramas para repelir as kunai que se aproximavam, uma após a outra. Como esperado, ele ainda preferia o estilo de luta que conhecia melhor. As esferas buscadoras da verdade simplesmente aprimoravam tanto seu ataque quanto sua defesa. Ele ainda estava se adaptando, mas seu talento era absurdo. Quase imediatamente, ele começou a construir um estilo que era só dele. Com um rápido e preciso movimento, ele avançou em velocidade extrema, desferindo repetidos golpes das palmas dos 8 trigramas. Cada palma carregava uma força avassaladora, como uma maré. Se Madara recebesse um único golpe certeiro, seria, no mínimo, um ferimento grave. Madara não conseguiu se conter. Ele chegou a aplaudir. Bom garoto. Seu talento é incrível. Será que Konoha precisa mesmo estar repleta de monstros como você? Enquanto o elogiava, ele ergueu seu bastão Shakujo para parar o golpe, controlando simultaneamente as Gudodama ao seu lado, moldando-os em diversas ferramentas ninja e lançando uma saraivada implacável de ataques. Os instintos de combate de Neji eram igualmente aterrorizantes. Palma dos 8 trigramas fluía sem pausa e suas Gudodama protegiam seu corpo automaticamente. Por um tempo, ele realmente conseguiu repelir Madara passo a passo. Eles se moviam tão rápido que nenhuma pessoa comum conseguiria sequer se aproximar. Cada colisão entre eles gerava ondas de choque fortes o suficiente para esmagar o campo de batalha ao redor. Natsuki e os outros não agiram de forma precipitada. Eles estavam dando apoio se impusessem sua vontade, não ajudariam em nada. Só atrapalhariam Neji. Mesmo assim, sob o ataque feroz de Neji, Madara começou a mostrar os primeiros sinais de estar perdendo terreno. Madara ativou o Limbo, prisão da fronteira, atacando com sombras invisíveis. Mas os olhos de Neji não eram mais o Byakugan, eram o Tenseigan, evoluídos além dele. Sombras invisíveis não significavam nada para ele. Suas palmas brilharam, rápidas como a luz de uma tempestade, despedaçando vários dos atacantes de sombra. Então ele surpreendeu com uma jogada totalmente nova. Golpe de vácuo divino dos 6 caminhos. Bum! Neji estendeu a palma da mão para frente. Aquele golpe continha a mecânica poderosa da palma dos 8 trigramas, fundida com força repulsiva e senjutsu dos 6 caminhos? E ele até mesmo moldou um Gudodama em um selo de palma, lançando-o junto com o golpe. O próprio espaço se distorceu diante do impacto, como se a realidade tivesse sido agarrada e torcida. Só de olhar para aquela palmeira já dava para entender o terror que ela causava. Se Madara fosse atingido de frente, ele ficaria aleijado mesmo que não morresse. Madara não ousou subestimá-lo. Ele não esperava que Neji fosse tão talentoso, capaz de incorporar tão rapidamente o poder dos 6 caminhos às técnicas de palma de seu clã e forjar um novo golpe avassalador. Em comparação, os outros realmente deixaram a desejar. E no entanto, Madara estava entusiasmado. Adentrar o reino dos 6 caminhos e ainda encontrar um oponente à sua altura era algo a se comemorar. Ha 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 ha. Neji, eu te reconheço. Em talento puro, eu, Madara, sou inferior a você. Rindo descontroladamente, ele arrancou o leque de guerra das costas e o cobriu completamente com as Gudodama, com a intenção de usar o leque e as orbes juntos para repelir o ataque de vácuo divino dos 6 caminhos que se aproximava, de volta para Neji. Mas naquele instante crucial, Natsuki lançou um olhar para Kakashi. Kakashi entendeu imediatamente. Seu Mangekyou girou e ele liberou o Kamui, distorcendo o espaço à distância e arrancando as Gudodama da superfície do leque, deixando-o exposto. Droga! A expressão de Madara se tornou tensa. Ele não esperava por isso. Mas o selo de palma golpe de vácuo divino dos 6 caminhos já estava lá. A mensagem atingiu os exércitos de guerra em cheio. Um estalo seco ecoou. O leque não resistiu ao impacto com a força, estilhaçou-se instantaneamente. E então veio o rugido da destruição quando Madara foi engolido pela força avassaladora da palma da mão. Hashirama e Tobirama não puderam deixar de elogiá-lo. Isso foi lindo, Kakashi. Você escolheu o momento perfeitamente, acrescentou Minato sem se conter. Kakashi coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Na verdade, foi o sinal de Natsuki que o lembrou. Ele só agiu a tempo por causa disso. E o verdadeiro terror era o ataque de Neji. Kakashi também não esperava que Neji fosse tão extraordinário. Ele mal havia entrado no reino dos 6 caminhos, e já estava combinando suas técnicas de palma com o poder dos 6 caminhos para criar um novo golpe. Até Madara admitiu a inferioridade. Era simplesmente inacreditável.
Realmente me deu a sensação de que o clã Hyuga havia resgatado uma águia gigante com o pássaro branco da luz da lua, e agora essa águia havia se libertado de sua gaiola e se tornado uma águia capaz de voar pelo mundo. Cuidado! Ele definitivamente não está morto. Natsuki alertou. Eu sei. É claro que Neji sabia. Seus olhos viam tudo claramente. Quando a poeira e a fumaça se dissiparam, Madara permaneceu ali, arranhado e ferido, mas vivo. Naquele instante final, ele liberou completamente a força repulsiva de seu Rinnegan, enfraquecendo parte do poder das Gudodama. E o corpo de um sábio era absurdamente resistente, com uma capacidade de recuperação igualmente impressionante. Matá-lo não seria tão fácil. Madara contra-atacou imediatamente. Ele jogou o leque de guerra despedaçado para o lado, ergueu uma das mãos e formou um selo de espada contra a testa. Então, no segundo seguinte, ambas as palmas das mãos irromperam em densos relâmpagos roxos, envolvendo Neji num instante. Sempo, arte sábia, liberação Indi relâmpago. Estrondo, crash. Relâmpagos violetas rugiam como um desastre vivo, como se pudessem despedaçar o próprio espaço. Mas Neji não entrou em pânico nem um pouco. Suas Gudodama começaram a girar ao seu redor, e uma força repulsiva e senjutsu se concentraram em suas mãos enquanto ele girava também. Este era claramente o fundamento do Kaiten Giro Celestial. Sempo Juken, arte sábia punho gentil, giro celestial dos 6 caminhos. Num instante, uma enorme barreira esférica se formou tendo Neji como seu centro. O relâmpago violeta atingiu-o em cheio, e foi completamente refletido, sem sequer arranhá-lo. Madara só pôde usar suas Gudodama para bloquear o raio que ricocheteava em sua direção. Capítulo 422. Somente depois que o Kaiten Giro Celestial de Neji parou, Madara lançou outro ataque. Ele olhou fixamente para Neji e, apesar de si mesmo, mergulhou em pensamentos. Ele havia elogiado Neji antes, mas, na verdade, Madara sempre teve muito orgulho do próprio talento. No entanto, a aptidão de Neji era realmente inimaginável. Ser ofuscado por um novato como ele deixou um gosto amargo na boca. Então ele ergueu a mão livre. Todas as 9 Gudodama se reuniram em sua palma e se comprimiram, finalmente formando uma enorme espada negra. Então ele a brandiu com força brutal. Neji estreitou os olhos, sentindo o poder contido naquela grande espada negra. Se aquela lâmina descesse, ela abriria em fatias a própria terra do relâmpago, um dano em escala planetária, com potencial para desencadear desastres naturais catastróficos. Portanto, era preciso interromper isso. Neji imediatamente liberou o giro celestial dos 6 caminhos novamente, e uma enorme barreira esférica se formou ao seu redor mais uma vez. No segundo seguinte, a espada negra caiu com força e se chocou contra a barreira. O impacto foi tão forte que chegou a provocar uma violenta tempestade, forçando Natsuki e os outros a recuarem sob a pressão. As duas forças permaneceram em impasse, sem que nenhum dos lados cedesse 1 centímetro sequer. Mas qualquer um com olhos podia perceber. Madara parecia relativamente relaxado, enquanto Neji era quem estava gastando energia desesperadamente. Assim que a força de giro de Neji se esgotasse, ele seria partido ao meio. Mesmo que conseguisse desviar no último instante, não havia como escapar ileso. Natsuki sabia que eles não podiam continuar assistindo. Ele lançou um olhar rápido para Kakashi mais uma vez, e avançou ele mesmo. Kakashi entendeu instantaneamente. Ele ativou o Kamui duplo, condensando vários shurikens Kamui na palma da mão e lançando-os em direção à grande espada negra. Uf! Você nem chegou ao nível dos 6 caminhos e já se atreve a interferir? Isso é pedir para morrer. Madara zombou. Abaixo dos 6 caminhos, todos eram formigas. Ele estava receoso do potencial de Kamui e do 8º portão suicida de Natsuki. Mas o mero ataque de shuriken de Kakashi não era algo que ele considerasse digno de sua atenção. Então o shuriken Kamui atingiu o alvo. O espaço se contorceu violentamente. A espada negra foi deformada e retorcida à força, uma seção inteira dela foi arrancada como se a própria realidade tivesse dado uma mordida. Neji se libertou de debaixo da lâmina e imediatamente parou de girar, soltando um forte suspiro de alívio. Natsuki continuou correndo para frente. No instante em que abriu o 7º portão, sua velocidade disparou. Ele estava cara a cara com Madara num piscar de olhos. Madara lançou 4 Gudodama, tentando eliminar Natsuki de uma só vez. Mas uma kunai de fórmula voou na direção de Natsuki, e Minato surgiu diante dela num instante, absorvendo as 4 Gudodama com seu próprio corpo, e então usando instantaneamente o deus voador do trovão para se teletransportar para longe. O resultado chocou Madara. Ele rapidamente transformou as Gudodama restantes em um escudo curvo, mas as Gudodama de Neji chegaram ao mesmo tempo, transformando-se em 2 mãos gigantes que agarraram o escudo curvo e o rasgaram, expondo Madara por completo. Brilha! Madara! Natsuki rugiu. Ele desferiu um chute no corpo de Madara. Um estrondo ensurdecedor irrompeu. A força rasgou o espaço e a terra, metade do corpo de Madara detonou instantaneamente, e ele foi arremessado para trás, chocando-se contra o chão com tanta força que abriu 10 crateras profundas em sequência. Natsuki não se iludiu nem por um segundo. Madara não estava morto. O taijutsu por si só poderia danificar o corpo de um usuário dos 6 caminhos com certeza, mas não poderia matá-lo. Madara se regeneraria quase que imediatamente. Então Natsuki lançou um punhado de kunais de fórmula contra ele, tentando acorrentar o deus voador do trovão para ganhar velocidade.
Mas Madara percebeu o plano e imediatamente destruiu tudo com uma força repulsiva. Natsuki não teve outra escolha senão entrar a pé. Neji, Kakashi e os 3 Hokages avançaram com ele, aproveitando a vantagem, determinados a esmagar o demônio inimigo supremo de uma vez por todas. Madara abriu a boca e disparou uma técnica da arte sábia, um ataque de laser devastador que obrigou Natsuki e os outros a pararem por uma fração de segundo. Ao mesmo tempo, o corpo de Madara se regenerou rapidamente. Então, abruptamente, ele expulsou a 10 caudas de dentro de si, chegando a cuspir um enorme jarro. Não é um frasco. Era o pote purificador de âmbar. Só depois de fazer tudo isso ele finalmente pareceu relaxar, dando uma risadinha discreta. Não é à toa que meu corpo estava pesado. Descobri que estava carregando muita coisa dentro de mim. Ferramentas dos 6 caminhos que tralha chata. E você, 10 caudas? Sua missão não terminou. Cresça logo. Ele chutou o pote purificador de âmbar para longe, chegando até a fazer uma piada casual enquanto fazia. A 10 caudas imediatamente se enraizou na terra, transformando-se em uma árvore colossal e imponente sua forma final. A árvore divina dos chakras. No topo da árvore havia um botão de flor, e dentro do botão repousava um Rin Sharingan, buscando o poder da lua, preparando-se para lançar o Tsukuyomi infinito. Então esta é a árvore divina? Hashirama franziu a testa. Tenho um mau pressentimento. Será que aquele idiota vai mesmo ativar o Tsukuyomi infinito? Parece que ele está libertando algum tipo de monstro. Ele não sabia a verdade, mas seus instintos não estavam errados. Se ele pudesse ver o Zetsu negro escondido no subsolo, perceberia que o rosto do Zetsu negro estava contorcido de euforia e alegria fanática. Zetsu negro esperara por este dia por tanto tempo que parecia uma eternidade. Hoje ele finalmente poderia libertar a mãe. Mas antes que Zetsu negro e Madara pudessem comemorar, o céu escureceu repentinamente. Nuvens carregadas engoliram o luar, e trovões e relâmpagos ecoaram pelos céus. Os dois ficaram paralisados, incrédulos. Espere aí, de onde diabo surgiu essa tempestade? Antes, quando a 10 caudas agitou os céus e a terra, dissipou todas as nuvens desta região. O céu estava cristalino. Esta noite deveria ser um manto de estrelas com a lua brilhando intensamente acima. Como pôde mudar assim de repente? Na realidade foram as forças aliadas, aquelas que já haviam recuado. Após Tenten e Shino recuarem, eles se sentiram profundamente relutantes em aceitar aquilo. Eles haviam se esforçado tanto para ficarem mais fortes, para poderem lutar ao lado de Natsuki. Mas a dimensão da batalha era muito alta. Sua força não era suficiente nem para entrar nela. A frustração era intensa. Eles ainda queriam fazer alguma coisa. E então Tenten se lembrou de algo que seu marido havia dito certa vez, meio que brincando, se estivesse chovendo e a lua não pudesse ser vista. Então talvez Tsukuyomi infinito não pudesse ser lançado. Então, imediatamente, ela foi até todos e apresentou sua ideia. Se não conseguirmos fazer mais nada, então vamos todos trabalhar juntos e causar uma tempestade. Vamos cobrir aquela maldita lua. Quero ver como Madara vai lançar o Tsukuyomi infinito quando ele nem consegue vê-la. Hahaha. Ótima ideia. Os 5 Kage estavam familiarizados com isso. Na época em que Natsuki brincou sobre isso, a maioria deles estava presente. Eles não levaram a sério na ocasião, mas agora talvez valha a pena tentar. Afinal, nenhum deles conseguiria participar de uma batalha daquele nível. A relutância em seus corações era intensa. Eles detestavam sua própria fraqueza e todos queriam contribuir de alguma forma. Agora que havia um método, mesmo que rudimentar, o entusiasmo deles aumentou. Eles sabiam que Madara provavelmente conseguiria dispersar as nuvens com facilidade. Mas se conseguissem causar ao menos um pequeno problema, já seria alguma coisa. Talvez eles pudessem criar uma brecha para o lado de Natsuki, um momento em que Madara tivesse que se concentrar em limpar o céu, e nesse instante, desferir um golpe decisivo. Capítulo 423. Assim o Raikage reassumiu a responsabilidade e desempenhou o papel de comandante, organizando imediatamente a unidade consultiva para uma reunião de emergência. Os assessores discutiram em ritmo acelerado e rapidamente elaboraram um plano para provocar uma tempestade violenta, começando então a atribuir tarefas. Qualquer um que pudesse usar Suiton, liberação de água, pulverizaria a água. Qualquer um que pudesse usar Katon, liberação de fogo, a ferveria. O objetivo era simples, gerar quantidades massivas de vapor, construir uma densa cobertura de nuvens o mais rápido possível e fazer com que os usuários de Futon, liberação de vento, levantassem poeira e areia enquanto empurravam a massa de nuvens em direção ao campo de batalha principal. Quanto aos raios, esperar que as nuvens os produzissem naturalmente levaria muito tempo. Eles precisavam de coordenação shinobi. Tenten sacou Kiba, a espada de liberação de relâmpago, e com uma onda de chakra, canalizou raios através da camada de nuvens. Em instantes, a tempestade estava completa. Hehe, querido, coloquei seu plano em ação. Isso significa que eu ajudei, certo? Então você tem que ganhar. Ainda vamos nos casar e ter filhos. Ao som do sussurro de Tenten, as nuvens de tempestade foram impulsionadas pelos ventos fortes das forças aliadas. E por pura coincidência, a árvore divina apareceu naquele momento, enraizando-se na terra como se estivesse tentando responder à lua. Imediatamente, todos começaram a torcer pelas nuvens como se fossem seres vivos. Vamos lá. Cubram. Nuvens, vocês conseguem. Bloqueiem a lua. Cubram essa maldita lua completamente. Que se dane o Tsukuyomi infinito.
As nuvens de tempestade atenderam ao seu desejo, finalmente deslizando para o lugar certo, encaixando-se entre a árvore divina e a lua e obscurecendo o luar. Aplausos irromperam nas fileiras aliadas. O desespero e o ressentimento que sufocavam a todos diminuíram, pelo menos um pouco. Eles tinham feito alguma coisa. Mesmo que não fosse o suficiente para decidir a guerra, ainda era melhor do que não fazer nada. E embora não tivessem ideia do que estava acontecendo, Sasuke e Naruto, inconscientes, tiveram suas consciências puxadas por uma força invisível, sendo levados para um espaço estranho e desconhecido. Um velho estava de pé diante deles. Sua aparência era quase idêntica à de Madara em sua forma dos 6 caminhos. Sasuke e Naruto entenderam imediatamente. Você é o sábio dos 6 caminhos? O sábio dos 6 caminhos assentiu. Eu sou o sábio dos 6 caminhos. Meu nome é Agoromo. Tenho observado o mundo Shinobi, e observado você. Dentro de você reside o chakra reencarnado de meus 2 filhos, Ashura e Indra. Logo depois, Agoromo contou-lhes a história de seus filhos. Indra era um gênio, mas arrogante. Ashura era um fracasso em talento, mas inabalável em sua vontade. Eles lutaram entre si, e Agoromo acabou deixando sua herança para Ashura. O ressentimento de Indra só aumentou, e o conflito entre eles se intensificou até consumir tudo. Mesmo após a morte, seu chakra continuava a reencarnar, repetindo o mesmo ciclo de oposição no mundo Shinobi. E nesta geração, o chakra de Ashura repousava em Naruto, enquanto o chakra de Indra repousava em Sasuke. Quanto ao motivo pelo qual os dois supostamente se opunham, bem, por alguma razão especial, eles não pareciam ter nenhuma oposição feroz. Na verdade, até se tornaram amigos. Mas a questão era, os dois eram, na prática, filhos de Agoromo. Então Agoromo explicou o verdadeiro perigo. Se Madara lançasse o Tsukuyomi infinito, libertaria o Tsuki Kaguya, a mãe de Agoromo, que estava selada. Quando isso acontecesse, o mundo Shinobi enfrentaria um apocalipse. Então Agoromo colocou a responsabilidade sobre os ombros deles, ordenando que salvassem o mundo. E com isso, ele lhes concedeu seus dons. A mão direita de Naruto recebeu o poder Yang do Jutsu de selamento. Ele despertou o modo sábio dos 6 caminhos e aprendeu técnicas de liberação em Yang. A mão esquerda de Sasuke recebeu o poder Yin do Jutsu de selamento. Seu olho esquerdo evoluiu para um Rinnegan de 6 Tomoe. Quando Kaguya fosse libertada, tudo o que eles precisariam fazer era combinar o poder Yang e o poder Yin para ativar o Jutsu de selamento juntos, selando Kaguya mais uma vez e salvando o mundo. Foi um atalho absurdamente forçado para o poder dos 6 caminhos. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Esses dois eram os protagonistas, os salvadores. Sasuke olhou fixamente para a marca em forma de crescente na palma da mão esquerda e disse de repente, então, você mandou um sonho para Natsuki uma vez, não foi? Naruto piscou. O sábio dos 6 caminhos enviou um sonho para Natsuki? O que isso quer dizer? Como é que eu nunca soube disso? Sasuke lançou-lhe um olhar. Porque você era fraco naquela época e nunca parava de falar. Quem confiaria algo assim a você? De qualquer forma, Natsuki sabia a verdade. Ele compartilhou comigo, com Neji, com Tsunade e com Jiraiya, e mais tarde Tsunade até tornou isso público na reunião dos 5 Kages. Muita gente já sabe que Obito foi usado, que Madara foi enganado por Zetsu Negro e que o Tsukuyomi infinito é uma farsa completa. Apenas um plano de Zetsu Negro para ressuscitar sua mãe. Então foi isso que aconteceu, seus idiotas. Vocês são os fracassados. Por que esconderam isso de mim? Naruto se irritou, sentindo que todos o haviam excluído, embora ele devesse ter tido o direito de saber. Sasuke só conseguia sentir exaustão. Ele acabará de dizer que Naruto era fraco e barulhento. Se lhe contassem, ele provavelmente revelaria isso ao inimigo em menos de 1 hora. Agoromo hesitou por um momento, depois admitiu, sim, fui eu quem enviou um sonho para aquela criança, Natsuki. Ele vinha observando o mundo Shinobi, acompanhando as reencarnações de seus filhos, então naturalmente também conhecia Natsuki. Ficou chocado quando Natsuki revelou a verdade, e o que o deixou sem palavras foi que Natsuki afirmou que tudo se devia a um sonho do sábio dos 6 caminhos. Agoromo não entendia as origens de Natsuki, e não sabia por que Natsuki sabia tanto. Mas ele percebeu que as intenções de Natsuki não eram maliciosas, então simplesmente aceitou a alegação. Naruto ficou ainda mais curioso. Vovô sábio, então por que o senhor enviou o sonho para Natsuki? Se temos o chakra dos seus filhos dentro de nós, não deveria tê-lo enviado para nós? Agoromo tossiu, momentaneamente sem saber o que dizer. Depois de hesitar, ele respondeu. Foi por uma questão de justiça. Meus filhos brigavam. Não seria bom para mim favorecer abertamente nenhum dos dois. E mesmo se eu enviasse o sonho para vocês dois, provavelmente não acreditariam. Então escolhi aquele menino, Natsuki. Ele é inteligente, forte e capaz de pensar com calma. Eu acreditava que ele seria de grande ajuda. Sasuke assentiu com a cabeça sem hesitar. Na opinião dele, aquilo estava absolutamente certo. E Natsuki o havia ajudado mais do que qualquer outra pessoa. Sasuke não diria isso em voz alta, mas a maior parte do dinheiro que ele precisava, Natsuki havia pago. Ele estava genuinamente grato. Ouvir Agoromo elogiar Natsuki daquela forma deixou Sasuke feliz por ele. Muito bem, disse Agoromo. O tempo está se esgotando. Vocês precisam ir. A batalha está ficando mais intensa. Vocês precisam ajudar. Assim que as palavras foram ditas, a consciência de Naruto e Sasuke retornou aos seus corpos. Eles acordaram. Sakura se iluminou de alívio. Sasuke-kun, você está bem? Tsunade correu para examiná-los também. Naruto e Sasuke estão bem.
parece que apenas desmaiaram. Provavelmente estão com sintomas de concussão devido ao ataque de Madara. Sasuke perguntou imediatamente, qual é a situação agora? Sakura explicou rapidamente o que sabia, mas tudo o que conseguiu dizer foi que todos haviam recuado. Ela não sabia o estado atual da batalha principal. Naruto e Sasuke não conseguiam ficar parados nem por mais um segundo. Não, temos que ir, Naruto gritou. Tentem, use Iraishin, Deus voador do trovão, e nos mande para Natsuki. Agora. Se demorarmos mais, podemos não chegar a tempo. Capítulo 424. Do outro lado, Madara encarava as nuvens de tempestade que cobriam o céu, completamente estupefato. Natsuki e Kakashi, por outro lado, não conseguiram conter o riso. Kakashi disse, Natsuki, você sugeriu que fizéssemos uma noite chuvosa, não foi? Parece que depois que todos recuaram, eles não ficaram apenas sentados, eles realmente conseguiram provocar uma tempestade. O momento não poderia ter sido melhor. Honestamente, é genial. Natsuki também não esperava por isso. Ele só tinha mencionado a ideia de forma casual. Nunca imaginou que eles realmente a levariam adiante. Ao ouvirem isso, os 3 Hokages trocaram olhares. Então vocês dois sabiam do plano de Madara com antecedência, e até mesmo elaboraram esse tipo de contramedida. Não admira que Madara parecesse tão atônito. Ele provavelmente estava a um passo de xingar todo mundo. O rosto de Madara escureceu. Então esse é o truquezinho do Shinobi aliados? HMPH. Truques insignificantes. É só uma nuvem de tempestade, dispersá-la não é exatamente impossível. Pode tentar, disse Neji, com os olhos afiados e predatórios. Vamos ver se consigo aproveitar a brecha e te matar. Sinceramente, a tempestade realmente ajudou. Contra um oponente do mesmo nível nos 6 caminhos, até o menor deslize poderia ser aproveitado instantaneamente. Se você vacilasse por um instante sequer, poderia morrer de verdade. E Madara não estava enfrentando apenas Neji, Natsuki era assustador por si só. Madara não havia esquecido como Natsuki havia destruído seu corpo com um único chute. Isso significava que Natsuki podia alcançar o poder dos 6 caminhos apenas abrindo o 7º portão. Mesmo que o taijutsu não pudesse matar um sábio instantaneamente, ainda poderia destruir o corpo e criar uma abertura para que seus companheiros de equipe terminassem o serviço. Além disso, o Kamui do Kakashi era simplesmente injusto. Distorcer o espaço à distância era um suporte perfeito. Com tudo isso contra ele, Madara realmente não podia simplesmente tentar dissipar a tempestade. E Natsuki não ia lhe dar tempo para respirar. Ele atacou novamente, um chute desferido com tamanha violência que produziu uma rajada de ar esmagadora. Madara defendeu-se apressadamente com Gudodama, mas mesmo assim, as esferas estremeceram sob a pressão, vibrando como se pudessem explodir a qualquer segundo. Aquele nível de taijutsu puro era assustador. 8 portões. Técnica secreta do 7º portão. Elefante da noite modificado. Elefante estelar. Primeira velocidade. Natsuki surgiu como um borrão e desferiu um soco certeiro que lançou um canhão de ar ainda mais rápido e poderoso, arremessando Madara com tanta força que ele ficou preso ao chão, sem conseguir se mover. Ao abrir apenas o 7º portão, Natsuki já havia alcançado o nível de poder do 8º portão de Gai Sensei. Então, sem qualquer pudor, ele arrastou uma técnica do 8º portão para o 7º portão. E como a aura era uma corrente azul de chakra, ele a renomeou como Elefante Estelar. Comparada a uma Star Tiger, esta era naturalmente muito mais forte, então ele a usou sem hesitar. Madara fez um esforço para desviar o canhão de ar, mas no segundo seguinte Natsuki já estava ao seu lado, desferindo outro chute que disparou um canhão de ar mais rápido e mais pesado do que antes. Segunda velocidade. Bum! Envolto em um escudo esférico de Gudodama, Madara foi arremessado para trás. O canhão de ar o arrastou numa onda estrondosa de pressão, como se tentasse separar os cabelos da terra ao meio, abrindo caminho enquanto forçava a arar o solo. Terceira velocidade. Quarta velocidade. Mais 2 canhões de ar consecutivos dispararam, continuando a suprimir Madara, até que tênues rachaduras começaram a aparecer nas Gudodama. Isso fez com que os olhos de Madara se arregalassem em genuíno choque. Ele não conseguia mais manter a calma. Ele jamais imaginou que um canhão de ar produzido puramente por taijutsu pudesse se tornar poderoso o suficiente para destruir Gudodama reforçadas pelo poder do Caminho do Céu. Foi um absurdo. Quinta velocidade. Buon! O último canhão de ar lançou Madara diretamente contra a terra, abrindo um enorme buraco tão profundo que parecia sem fundo. O escudo Gudodama detonou instantaneamente, e a força restante estilhaçou a têmpora de Madara, deixando seu corpo gravemente ferido. A recuperação não seria rápida desta vez. Por sorte, Natsuki parou, e ele fechou o 7º portão. Vapor emanava de seu corpo. Ele ofegava com dificuldade, visivelmente exausto, e sem dúvida suportando uma dor que a maioria das pessoas nem sequer conseguia imaginar. Já era inacreditável ter conseguido reduzir Madara a esse nível. Os 3 Hokages ficaram completamente atônitos. Nem sequer sabiam como descrever o choque que sentiam. Sempre acreditaram que Natsuki era forte, mas nenhum deles jamais imaginou que ele pudesse subjugar Madara apenas com taijutsu. Os jovens shinobi daquela época eram aterrorizantes. Neji, no entanto, não ficou nada surpreso. Natsuki sempre fora forte. Mesmo agora que Neji havia alcançado o nível dos 6 caminhos, ele ainda não sentia que havia superado Natsuki, porque até que você realmente lutasse contra ele, você nunca saberia. Natsuki era como um mistério. Sua profundidade parecia não ter fim.
Enquanto Natsuki estivesse por perto, parecia que não precisávamos temer a derrota. Ele era o pilar, a âncora, o núcleo que fazia todos se sentirem seguros. Portanto, esse resultado foi, em certo sentido, exatamente o que Neji esperava. Kakashi também ficou paralisado por um momento, então sua expressão se suavizou em puro orgulho. Ele se lembrou da vez em que Guy lhe trouxe Natsuki, o rosto do garoto ainda jovem enquanto falava sobre querer ficar mais forte, sobre proteger as pessoas que mais importavam. Naquele momento, Kakashi sentiu algo que não conseguia descrever com palavras. Uma satisfação profunda e pungente. Aquele menino havia crescido, e ele estava realmente cumprindo sua promessa. Ele não estava apenas protegendo a todos, ele lutava para proteger todo mundo Shinobi. Kakashi estava certo a respeito dele. E então, uau! Sasuke e Naruto apareceram de repente ao lado de Natsuki, assustando a todos. Só relaxaram quando perceberam que eram seus companheiros. Kakashi imediatamente exigiu: Naruto, Sasuke, por que vocês estão aqui? Isso não é algo que vocês possam lidar. Vão embora agora. Naruto sorriu confiante. Não se preocupe, Kakashi-sensei. Acabamos de conhecer o vovô sábio dos 6 caminhos. Ele nos deu poder, a mim e a Sasuke. Agora também podemos lutar contra Madara. Ou, o sábio dos 6 caminhos poderia simplesmente distribuir poder assim? E daí? Ele não poderia fortalecer dezenas de milhares de shinobi aliados também? Mesmo que fosse apenas força emprestada temporariamente. Eles poderiam atacar Madara juntos, seria perfeito, não é? Esse pensamento passou pela cabeça de todos. Mas ninguém disse isso em voz alta, porque todos sabiam que não era possível. O simples fato de Hagoromo ter dado poder a Naruto e Sasuke já era um milagre. Agora eles tinham mais 2 aliados, o que significava que suas chances haviam melhorado consideravelmente. Sasuke olhou para Natsuki. Natsuki, não me diga que você foi intimidado por Madara. Relaxa. Eu vou te vingar. Na verdade, eles queriam que Tenten os teletransportasse mais cedo, mas todos se recusaram, não importava o que. Só depois de mencionarem a possibilidade de receber o poder de Hagoromo é que os outros finalmente concordaram, e Tenten usou Iraishin, deus voador do trovão, para enviá-los para cá. Pelo menos eles chegaram a tempo. O lado de Natsuki ainda estava de pé. Mas vendo quão abatido Natsuki parecia, Sasuke presumiu que ele havia apanhado bastante, ainda bem que eles estavam ali agora. Natsuki revirou os olhos. Essa foi uma péssima escolha de palavras. Eu acabei de derrotar Madara até ele não conseguir mais revidar. Você deveria deixar bem claro quem intimidou quem. Ele suspirou e fez um gesto de desdém. Tanto faz. Vou descansar. Vocês dois se viram daqui. Dito isso, ele recuou decisivamente para o lado de Kakashi. Abrir o 7º portão não foi difícil para ele, mas ele o vinha usando continuamente desde a luta com a 10 caudas. E agora mesmo havia forçado o elefante estelar a ficar em cima dele. O desgaste era real, e seu corpo doía. Ele precisava de um momento. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.